Pergunto-lhe também, na eventualidade destes chumbos surgirem, quais é que acha que podem ser as alternativas? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria assinalar que não é de todo verdade que o Governo não anda a pensar em alternativas. Sabe-se que o Governo discutiu com a Troika alternativas de aumento das taxas do IVA. É sabido que há técnicos ligados à equipe do Ministério das Finanças que andam a fazer simulações e cálculos exatamente destas hipóteses alternativas. E, portanto, deixemos de histórias e esta brincadeira de dizer um governo não tem feito outra coisa que não seja mentir aos portugueses, que os governos não mentem, é tirar areia para os olhos dos portugueses. E não vale a pena o Dr. António Rodrigues repetir o argumento que tem vindo a repetir nas últimas vezes que tem vindo aqui, que é isso não é sério, porque é evidente que o que não é sério é fazer-se aquilo que se está a fazer neste momento, que é para fazer uma pressão sobre o Tribunal Constitucional. O Governo agora diz que não faz, mas é óbvio que ao apresentar-se, como fez o Primeiro-Ministro em todas as últimas declarações em que se pronunciou sobre esta matéria, ao apresentar-se o Tribunal Constitucional, ainda que não o diga exatamente por estas palavras, sob esse ponto de vista, os seus patrões lá de fora falam de uma forma um pouco mais clara. Ao apresentar-se o Tribunal Constitucional como um empecilho, como um obstáculo, como uma dificuldade, como uma restrição do espaço de manobra aos decisores políticos, o que se está a pretender é, de facto, fazer afastar a Constituição e a consideração da Constituição, não apenas da parte económica ou financeira, mas de toda a realidade do país. Eu chamo a atenção para isso. Nós não estamos perante apenas uma instalação progressiva de uma espécie de ditadura económica ou financeira que assenta em argumentos completamente, digamos, infundados, para não lhe chamar uma coisa pior, do estilo de que o Tribunal Constitucional também está vinculado ao memorando da Troika, tentar apresentar o memorando da Troika como uma espécie de fonte de direito superior à própria Constituição, etc, etc, etc. Portanto, não é apenas uma ditadura do ponto de vista, digamos, económico ou financeiro, mas é também do ponto de vista político e social. Porque as medidas que se contêm neste orçamento são uma brutalidade relativamente às quais se está a tentar iludir e se está a tentar evitar que as pessoas façam contas sobre aquilo que vai representar, de facto, esses cortes. Mas bastará dizer, por exemplo, que um cidadão que neste momento, ao nível das remunerações e líquidas totais dos trabalhadores da função pública, de acordo com as regras do orçamento, o corte em 2004 para um trabalhador que tenha uma remuneração de 2.000 euros para 2014, anda em qualquer coisa como 215 euros. 215 euros, quando no ano passado tinha sido de 70 euros. Isto é, o corte é mais do dobro, é 207,1% relativamente ao corte do ano passado. Já agora se dirá também que nas remunerações de 5.000 euros ou superiores o corte é apenas, ou melhor, o aumento do corte é apenas de 20%, o que diz também bem da noção da equidade fiscal. Nós estamos aqui perante uma lógica que consiste nisto. E é preciso dizer que essa lógica, para além de conduzir sempre às mesmas soluções, é uma lógica que não vai conduzir a nenhuma resolução do assunto. E os mesmos senhores que estão agora a fazer este discurso são os mesmos que vão aparecer daqui a uns meses a dizer não chega e agora temos de ir aos depósitos dos depositantes. E a lógica é esta. Nós temos de reduzir o déficit. E a redução do déficit tem de ser feita através da despesa. E através da despesa é cortar nos salários e nas pensões e cortar na educação e na saúde. É o que os senhores sabem fazer. E, portanto, trata-se de apertar, aumentar impostos, diminuir salários e diminuir pensões às pessoas que já têm níveis de pensões absolutamente miseráveis. Mas se estas propostas não passarem do Tribunal Constitucional, só vai restar, então, aumentar impostos? Não, se nós nos colocarmos na posição do Governo. Ou, se quiser, na posição do Governo e na posição do líder do maior partido da oposição. E, portanto, a questão de saber o que é esta dívida, o que é que deve ser feito com esta dívida? E se Portugal pode traçar um plano de autonomia e desenvolvimento económico, também político e social, mantendo-se no quadro da moeda única, esta questão, por muito que estes senhores não queiram que seja discutida, esta questão tem de ser discutida, porque o que estes 2 anos de governação já demonstraram é exatamente a completa falibilidade. Esta política só conduz a uma coisa. Conduz a que nós, neste momento, temos uma dívida da qual não se fala. Neste momento fala-se do déficit, ninguém fala da dívida. A dívida já vai em mais de 131% do PIB. Quer dizer, quando acabar este programa, esta primeira fase do programa, Portugal vai estar com uma dívida gigantescamente aumentada relativamente ao montante dela no seu início. Primeiro ponto. Segundo, nós teremos os portugueses levados
a níveis de empobrecimento, não apenas os trabalhadores, digamos, e os pensionistas, as pessoas das remunerações mais baixas, mas a chamada classe média, a níveis de empobrecimento como nunca se conheceram em Portugal, desde os tempos da velha governação salazarista. E, ao mesmo tempo, o país privado do essencial dos seus ativos estratégicos são instrumentos fundamentais para a aplicação de qualquer programa de desenvolvimento económico. E a verdade é que, neste momento, não há um chave no país para aplicar em qualquer coisa que seja o desenvolvimento da economia. E, portanto, isto já demonstrou que esta dívida não é pagável, não deve ser paga, mas, para além disso, e desde logo, porque não é pagável. E por este caminho, o que vai restar a seguir, visto que já não se pode ir buscar mais aos bolsos das pessoas, é ir em cima dos depósitos. Os mesmos que agora juram a pé juntos, que nunca jamais, em tempo algum, irão fazer isso. Como juraram, peço só desculpa, deixe-me só terminar, como juraram, já agora convém aqui dizer, quando foi da campanha eleitoral e nos primeiros meses após a governação, nós não nos esqueçamos disso, nem comemos demasiado queijo, o senhor Primeiro-Ministro jurou a pé juntos que nunca, jamais, em tempo algum, se teria que ir aos subsídios das pessoas. Nunca, jamais, em tempo algum, se aumentariam os impostos, designadamente o IVA. E nós temos uma taxa de IVA, que é uma brutalidade já neste momento. A taxa normal do IVA de 23%, diz-se, bom, para alguns setores, como por exemplo um setor que está a ser completamente dizimado pelo Governo, como é o setor da restauração, é a taxa máxima, e em 14 dos países da União Europeia também é a taxa máxima. Pois os especialistas, os cronistas, os fazedores de opinião que vêm com essa conversa, ou que se esquecem de dizer, porque nunca podem ser confrontados, digamos, quando expõem essas opiniões, é que é verdade que em 14 dos países da União Europeia é a taxa máxima na restauração, mas a taxa máxima nesses países é de 15,5%. E, portanto, de facto, este caminho já mostrou que não vai levar a sítio nenhum a não ser o agravamento e sempre em cima dos mesmos. E esta é outra questão, que é um ponto essencial da inconstitucionalidade. Este orçamento tem claramente, e o próprio Governo não pode deixar de desconhecer isso, porque ao insistir em medidas que apenas foram admitidas no limite em anos passados, por um caráter eminentemente transitório e temporário, e que agora já se está a admitir que são o temporário / definitivo, aqui como o viaduto de Alcântara, aqui perto de nós, isto é bom, são temporários, mas não é só um ano. Isto pode durar quantos anos? Bom, os que forem necessários, 30, 50, 100, quantos? Portanto, não só isso, como a insistência na tributação violentíssima sobre aqueles que têm menores rendimentos, que é outra violação do princípio da igualdade e da equidade fiscal, e a persistência na tributação dos rendimentos do trabalho em detrimento da tributação dos rendimentos do capital. Duas coisas muito rapidamente. A primeira é que se diz que não é possível tomar uma medida legislativa de aumento da miséria, que são 485 euros por mês, porque o acordo da Troika não permite, isso demonstra o que é a verdadeira natureza do acordo da Troika. E, portanto, a questão que se tem de colocar é se, de facto, é legítimo continuar a aceitar-se que, como no acordo da Troika se impõe uma medida completamente errada e uma medida que é violentamente contrária, precisamente às pessoas que menos rendimentos têm, se em nome de genufletir perante os ocupantes da pátria, se deve aceitar que essa medida não deve ser posta em causa e substituída por outra. Em segundo lugar, esta falácia do aumento do desemprego. E eu acho que a gente deve dizer as coisas e chamá-las pelos nomes. Isto é uma falácia, porque os senhores que vêm falar na diminuição do desemprego omitem que estão neste momento a sair mais de 10 mil pessoas por mês do país e que esse pretenso abaixamento da taxa de desemprego é obtido à custa de um aumento da imigração, que se estes senhores continuam no governo, significa que nos 4 anos de governação mandaram para fora do país 500 mil de portugueses. Mais de 120 mil pessoas por ano estão a sair neste momento do país, mercê das políticas económicas e sociais do governo. E, portanto, é evidente que se a população diminui, a população ativa diminui, porque tem que ir lá para fora, seguindo os conselhos do Sr. Relvas e companhia, é óbvio que a taxa de desemprego não pode deixar de diminuir. E, portanto, isto é uma mistificação que não pode deixar de ser denunciada com alguma indignação, porque também um país que não deixa outra alternativa aos seus naturais, em particular aos mais jovens, em particular os qualificados, nós neste momento estamos a utilizar
recursos públicos para formar jovens altamente qualificados que depois vão daqui para as Inglaterras e para as Alemanhas e para os outros países da União Europeia que recebem uma mão de obra qualificada de graça, não gastaram nada com a sua formação. Finalmente, quanto ao salário mínimo nacional, é evidente que esta posição do Governo é conforme com o ideário neoliberal que sonha, sempre sonhou, e é isso que pretende defender, que isto do direito do trabalho, isto de regras reguladoras por parte do Estado no que diz respeito às relações de trabalho, é uma modernice que deve desaparecer. É os célebres apelos do ciclo de Kronberg e de outros ideários da Escola de Chicago, mais mercado no direito de trabalho, abaixo o direito de trabalho. Bom é nós colocarmos ao nível, ao patamar do nível de desregulação dos paraísos da desregulação, porque assim conseguiremos custos unitários do trabalho mais baixos. E, portanto, nesta lógica, é evidente que até é muito mau que haja uma lei que estabeleça uma remuneração mínima de 485 euros. Agora, há um outro aspecto da questão que eu não queria deixar de referir muito rapidamente. É evidente que o que as empresas hoje precisam em Portugal é que, por um lado, haja um plano de desenvolvimento, um programa. Este governo não governa. Este governo não tem uma única política de desenvolvimento do país. Portanto, haja um plano de desenvolvimento da economia nacional e, por outro lado, haja pessoas com um mínimo de recursos para consumir os seus produtos. Ora, se as pessoas nem para comer têm, quanto mais para consumir os produtos que as empresas produzem, essa é que está à raiz do problema.